Seja muito bem-vindo ao Viver de Velas. Eu sou Danusa Mochi, sou especialista em velas aromáticas e trabalho com vendas há mais de 10 anos. Se você chegou agora, já curte e também compartilha com alguém que você conhece que quer trabalhar com velas aromáticas, pois o assunto de hoje vai ser riquíssimo. E uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais, eu recebo no direct diariamente, quando eu abro caixinha de perguntas, a perguntas que eu mais recebo é sobre o investimento inicial, o quanto que eu preciso para iniciar o meu negócio de velas. Então eu fiz uma lista com tudo que você vai precisar para fazer as suas 12 primeiras velas. E eu já venho compartilhar essa lista, mas antes de eu te mostrar essa lista com o passo a passo e valores do que você vai precisar para iniciar o seu negócio de velas aromáticas, dentro do método Viver de Velas, você aprende a fazer velas aromáticas em frascos de vidro, você aprende a fazer velas modernas, velas bubbles de desenforme, aprende a fazer velas de massagem, velas com óleo essencial, como ter uma produção de velas e também vai acompanhar um pouquinho da produção da DM Aromas. Também você vai aprender a enviar suas velas para esse Brasil todo, né? Quando a gente começa a trabalhar, o que a gente mais quer é poder enviar nossas velas para todo esse Brasil. Então você vai aprender como enviar, como gerar link de pagamento para os seus clientes, para você não perder vendas de maneira segura e que seu cliente se sinta seguro ali na hora de pagar pelo seu produto. Também vai aprender como fazer seus rótulos, né, de maneira fácil, barata, como criar o seu MEI para formalizar a sua empresa, como fazer alvará de prefeitura, como emitir nota fiscal para o especialista Lucas Rodrigues. E só isso, só o MEI. Quando eu fui fazer o meu MEI há um tempo atrás, eu paguei uma pessoa, eu paguei R$200 para uma pessoa me ajudar, porque apesar de ser algo que é gratuito, a gente fica meio insegura, né, na hora de fazer, não sabe quais as informações colocar lá. Então eu paguei para uma pessoa me auxiliar e eu paguei R$200 e vocês vão ter tudo isso dentro do curso, além de aprender a fazer os produtos. Essa aula de MEI tá riquíssima, porque lá são mais 6 aulas, se eu não me engano, que ele ensinou passo a passo para você fazer sozinho e bem focado nas velas. Então, também vai aprender estratégias de venda, estratégia de lançamento, estratégia de WhatsApp, estratégia de crescimento, sobre o Instagram, para você vender muito. Então, é um curso completo. E agora eu quero falar sobre o investimento. Então, vamos começar o assunto e o que você precisa saber sobre investimento inicial para iniciar o seu negócio, né? A primeira coisa é entender que esse investimento é muito baixo. E quando eu falei isso uma vez, fiz um post sobre isso, uma moça me perguntou, mas como assim é baixo esse investimento? Se tudo é tão caro, se a cera tá cara, se a essência é cara. E aí eu quero contar para você que eu sou formada, se você não sabe, eu sou formada em moda. E eu decidi abrir minha própria confecção. Então, eu fazia camisas femininas. E aí eu acabei comprando as máquinas de costura. Me conta aqui se você sabe qual que é o valor de máquina de costura. Me conta aqui, pode escrever nos comentários se você sabe esse valor. É mais ou menos 2 a 3 mil cada máquina de costura, gente. Então eu comprei 2 máquinas de costura e eu precisava de mais 2. Uma para pregar os botões das camisas, que eu não tinha. Então eu pregava esses botões na mão, virava à noite pregando botão, porque eu não tinha como investir mais uns R$2.000 numa máquina. E aí depois de um tempo eu comprei mais uma máquina de estampa, que eu queria estampar.
né? E depois eu comecei também a fazer umas camisetinhas, então eu decidi estampar elas. Paguei 2 mil e pouco, quase 3 mil numa máquina de estamparia. E o que aconteceu? 3 meses depois, essa máquina estragou. E eu não consegui, ela estava na garantia, mas eu não consegui a garantia, porque eles alegaram mau uso. Fora isso, que todas essas máquinas, elas precisavam de manutenção, elas precisavam trocar o óleo. E por que eu tô contando isso? Porque eu não tinha problema em gastar 2 mil em tecidos, porque eu sabia que eu ia vender e ia recuperar aquele dinheiro. E com as máquinas não, máquinas é alguma coisa que vai depredando, que a gente precisa sempre estar arrumando, que a gente precisa sempre estar comprando mais. Quando eu comecei a trabalhar com velas e que o meu investimento maior foi em insumos, eu fiquei muito feliz. Eu falei, por que eu não comecei a trabalhar antes com produtos artesanais? Porque o insumo eu vou comprar, mas eu vou vender depois. Então eu vou recuperar esse dinheiro muito mais rápido. E foi o que aconteceu. 3 meses depois eu já tinha recuperado o meu investimento inicial. Por quê? Porque os únicos produtos que a gente compra que não é insumo é a panela, é ali a colher, é o soprador térmico, que são coisas que são muito mais baratas do que um maquinário. Então, o fato de não precisar investir em maquinário, gente, é um custo muito menor. Então, vocês vão ver que o custo maior é em insumos. Insumos você vai fazer o teu produto e você vai vender e você vai recuperar esse dinheiro dele. Então, por isso que quando eu falo que trabalhar com velas tem um custo muito baixo, é por causa disso. Você não precisa se preocupar com manutenção de máquina e investir em maquinário, nada disso. Então, por isso que eu fiquei muito feliz em poder trabalhar com isso e ter um retorno muito mais rápido. Porque quando a gente investe em maquinário, por exemplo, nas minhas máquinas de costura, demora um ano e meio, a estimativa, 1 ano e meio a 2 anos para a gente recuperar esse dinheiro desses maquinários. Então, a gente trabalha muito mais tempo para depois começar a ver o dinheiro entrar. Já com as velas foi diferente. Depois de 3 meses, eu já tinha recuperado todo aquele investimento inicial. Então, agora eu vou mostrar a lista para vocês do que vocês precisam para iniciar o negócio de vocês de velas. Eu vou colocar aqui uma imagem com tudo que vocês precisam aqui para fazer as suas 12 primeiras velas. Então, eu fiz mais ou menos uma estimativa de valor, tá? É um valor que eu fui pegando pela internet, que eu fui vendo mais ou menos os valores do que você precisa. Então, para fazer 12 velas, você ia precisar de 2 ceras, 2 quilos de cera, que mais ou menos dariam em torno de R$80. Quando eu comecei, era um pouco mais barato os insumos e principalmente a cera de coco, que hoje a gente trabalha mais com ela para os frascos de vidro. Na época era muito difícil encontrar cera de coco. Eu me lembro que algumas lojas chegavam assim, elas anunciavam, final do dia eu já não conseguia mais comprar porque já tinha esgotado. Então, eu trabalhava com outras ceras, com a Ecomix de soja, que eram mais baratas. Então, essência. Eu aqui coloquei 3 essências. Eu sempre falo, não precisa começar com muito, porque quanto mais você começa com mais quantidade de essências ou quanto mais quantidade de frascos, mais dinheiro você precisa investir. Então, você pode começar com 2 essências a 3 essências e com o tempo ir lançando, que eu mostro lá dentro do curso a estratégia de lançamento, que é muito legal também fazer essas estratégias. Então, 3 essências em torno de R$84. Pavio, né? Sempre compre 2 tamanhos de pavio, porque a gente, para fazer esses testes, né? Compra um tamanho um pouco maior para você fazer o teste também. Então, aqui eu coloquei
R$ 27, que daria mais ou menos 10 metros, 5 metros de um tamanho e 5 do outro. Mas tem pavios também que são mais baratos. Eu coloquei o que eu uso, que ele é um pouco mais caro. 12 frascos, tá? R$ 79,80 eu achei numa loja 12 frascos desse Pianessa para você começar as suas velas. Aí você vai precisar de panela. Eu coloquei aqui em torno de R$ 39,90, tá? Que eu vi as esmaltadas, mas você pode fazer com uma de alumínio também. Colher, eu coloquei em torno de R$ 10, uma colher de silicone. Balança R$19,90, que eu vi mais ou menos esse valor pela internet. Aqui na minha cidade ela é um pouquinho mais cara, mas na internet vocês encontram mais ou menos por esse valor, R$19,90. Soprador térmico. Por que eu preciso de soprador térmico? Para fazer o acabamento delas. Então, às vezes, elas vão criar um buraco, e aí você precisa fazer essa finalização para ela ficar bem lisinha. Então, só que o soprador eu coloquei como opcional. Por quê? Porque quando eu comecei, eu não comprei. Eu comprei, na verdade, esses dias atrás. Eu usava o meu secador de cabelo. O secador de cabelo, ele tem um problema que ele faz muito vento, então vai espirrar um pouco de cera ali. Mas eu limpava depois, para também não, às vezes a gente não quer investir, né, ou não tem condições, então por isso que é opcional. E o meu secador de cabelo, ele não fazia muito vento, então também colaborava para que eu usasse ele. Então eu coloquei aqui, né, o total com o soprador R$ 438,50. E você ainda tem lojas que elas parcelam em 3 vezes sem juros no cartão, que daria mais ou menos R$ 146,16 se você parcelasse, né, em 3 vezes. Ou sem o soprador térmico, né, daria R$ 340,60, né, dividido por 3, porque você pode parcelar em 3 vezes, R$ 113,53, tá? Isso que você vai precisar. Por isso que quando eu iniciei, eu tinha R$300 e foi o que eu fiz. Usei os R$300 que eu tinha e comecei o meu negócio e fiz minhas 10 primeiras velas. Aqui eu tô fazendo as 12 primeiras velas. Então, é mais ou menos isso que você vai precisar para iniciar o seu negócio. Eu fui um pouco mais além dessa lista e coloquei aqui, deixa eu mostrar para vocês, papelaria, né? Porque você também vai gastar com etiqueta, você também vai gastar, talvez você vai querer colocar um cartãozinho, comprar suas sacolinhas, comprar a caixa de correio. Então, as etiquetas, eu mando imprimir na papelaria. Eu pago R$7 aqui na minha cidade a folha. Então, ela vem assim, eu até trouxe aqui para vocês. Essa aqui é de um home spray e eu peço para eles imprimir várias numa folha. Então, fica várias na folha, sai super barato porque fica vários e é R$7. Então, para as 3 essências, você imprimindo uma folha por essência, daria R$21. O cartãozinho. O cartão você também pode mandar imprimir na papelaria. O meu cartãozinho eu comecei imprimindo em casa mesmo. Fiz um cartãozinho num aplicativo que eu ensino a usar lá dentro do curso. Fiz lá e imprimi em casa mesmo, que isso também diminuiu muito o meu custo. Eu comprei papel, cartolina e imprimi em casa mesmo, daí ele fica mais firme o cartão e ficou super bonito. E aí no começo eu ainda escrevia à mão, aí depois de um tempo eu já não conseguia mais, aí eu só colocava o nome da pessoa, né, no cartão e o meu nome e assinava com o meu nome. E aí a frase de obrigado pela compra ficava impressa. Sacolinhas, então dá para comprar aquelas sacolinhas de papel como eu faço, que fica super legal.
Agora eu não tenho aqui para mostrar para você, mas eu vi que mais ou menos 50 sacolinhas elas custam R$ 37,80. Mas assim, no começo eu também comprava essas sacolinhas aqui na minha cidade, tá? Eu pagava em torno de R$ 2 cada uma, R$ 2,50, e para comprar assim pouquinhas, né? Tinha pouquinhas. E daí o negócio foi crescendo, aí eu fui comprando bastante, assim, 50 pacotes com 50 sacolas. E a caixa do correio eu coloquei aqui como opcional. As minhas caixas eu paguei R$ 167,29, mas no começo do meu negócio eu não tinha caixinha de correio, porque eu não sabia se ia dar certo, se não ia. Então eu pegava a caixa no correio mesmo, no correio não, no mercado, tinha um mercado aqui embaixo da minha casa, e aí eu ia lá, pegava todas as caixinhas pequenininhas e enviava por lá, fazia uma embalagem bonitinha e enviava por lá. Então as minhas primeiras clientes receberam assim, porque eu queria, né, o importante é a gente começar. Né? Depois que a gente começa, a gente vai crescendo e vai melhorando. Se a gente espera tudo ficar perfeitinho, a gente nunca vai começar. Então, eu fiz assim, as clientes né, gostavam e postavam também. E depois de alguns meses, então, eu comprei a caixinha de correio. Então, é uma sugestão, né? Se você quer começar tudo bonitinho, é mais ou menos isso, 167, R$ 200 que você vai precisar para as caixas de correio. Se não, você pode fazer que nem eu fazia, fazer uma embalagem bonitinha, mas numa caixa de supermercado mesmo. Então é mais ou menos, né, se você contar com a caixa de correio, é mais ou menos uns R$ 250,79 que você vai precisar para investir ali em questão de papelaria do seu negócio. Então é mais ou menos isso que você vai precisar para iniciar o seu negócio. Por isso que eu falo assim, muita gente pode pensar, nossa, mas vai dar uns R$ 600 mais ou menos para investir, é muito, mas pensa que esse dinheiro o que você vai mais gastar em insumos, e insumos é um custo variável, ele volta mais fácil para você, né? Você não precisa investir em maquinário. Então ali depois de 3 meses, mais ou menos 4 meses, você já tem um retorno de tudo isso. Por isso que eu falo, trabalhar com velas é uma delícia. É gostoso, toda a parte de produção, chega a ser terapêutico. Mas também toda essa parte de negócios é muito fácil, é muito bom trabalhar. E aí, se animaram para ter o seu negócio de velas?